Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais debate, muito mais informação para você, diariamente neste horário da 1h30 da tarde, uma tradição, não é, da discussão política, do debate dos temas importantes para a cidade, para a região metropolitana, sempre na pauta saúde, educação, meio ambiente, o transporte, a segurança pública, os assuntos que nos afligem, não é? Diariamente e, claro, com o espaço sempre aberto para o debate, para as discussões dos temas de interesse nacional também, né? Como eu falo todo dia, né, a gente encerra o programa ao vivo às 14h30 e a reprise entra às 8 da noite, né? Eu sempre brinco aqui, não é brinco não, né? Eu sempre lembro ao telespectador o seguinte, né? Nesse espaço de tempo, coisas inacreditáveis que até Deus duvida podem acontecer na combalida República Brasileira. E ontem não foi diferente, né? Uma palestra do ministro Paulo Guedes, né? E onde ele veio com aquela frase absolutamente infeliz, né? Dizendo que o dólar alto é bom para exportação, enfim, o dólar a 1,80, R$ 2, isso aí não, chega disso aí, isso é bobagem. Aí o dólar está baixo, entendeu? Todo mundo vai viajar, todo mundo vai para o exterior, até empregada doméstica vai para a Disneylândia, não sei mais o que e tal. Onde é que ele foi buscar uma coisa dessas? Em primeiro lugar, a empregada doméstica, por mais baixo que esteja o dólar, ela não vai para a Disney, tá certo? Porque 90%, 80% das empregadas domésticas, né, não ganham o suficiente para planejar uma viagem aos Estados Unidos, tá certo? Nem à Europa, enfim, é muito difícil. Mesmo com o marido ganhando igual, os filhos ganhando e tal, e pode até ser, né, que juntando todo mundo, um possa viajar. É um salário mínimo, né, não passa disso. E muito dificilmente as contas, né, o dia a dia, enfim, engolem o salário mínimo de qualquer qualquer brasileiro. Segundo lugar, né, qual é o problema de uma empregada doméstica conseguir juntar o dinheiro e fazer uma viagem ao exterior? Absolutamente nenhum, né? Aliás, significa que o país vai bem, né, que todo mundo, as diferenças sociais, as distâncias sociais vão diminuindo, enfim, né? Na verdade, ele quis atingir realmente a classe média, né? A classe média se favorecia, ganhando um salário razoavelmente bom, né? Numa época não tão distante, que nós estamos vivendo hoje, e com o dólar a 1,80, R$ 2, 2,10, enfim, planejava-se uma viagem ao exterior, como todo mundo gostaria de fazer. Quem é que não tem o sonho encantado de visitar a Disney? Todo mundo tem, né? Qual é o problema disso? Mais uma vez, o Paulo Guedes demonstrou um preconceito inadmissível, né? E uma total incompetência em verbalizar, né, aquilo que ele que ele tem em mente. Ou ele apertou a tecla F de uma vez por todas e está mais afim do preso que o presidente o exonere para ir tocar a vida dele aí no mercado financeiro, ou a gente sinceramente não dá para entender o que se passa na cabeça desse ministro. A vida toda, não é? A vida toda, os principais economistas, né, as pessoas que mexem com o mercado financeiro, que mexem com finanças públicas, enfim, sempre foram unânimes em dizer: dólar muito alto significa instabilidade econômica do país, né? E agora o dólar lá em cima, 4,30, 4,30 e pouco, daqui a pouco vai a 5, sei lá, não é? Significa que as coisas estão indo bem. Só na cabeça do ministro Paulo Guedes. Eu acho que o presidente Bolsonaro podia ter uma conversa séria com o Guedes, né? E encostá-lo na parede. Falar: é o seguinte, você quer ficar? Quer continuar? Senão, eu vou buscar, né, alguém que tenha mais interesse, até mais conhecimento em relação a finanças públicas. Lembrando sempre, mais uma vez, a reprise do Ponto de Vista, segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas aqui na Santa Cecília TV. Ponto de Vista hoje que vai falar da vida, da evolução, enfim, né? Vamos debater aí o criacionismo e a teoria da evolução de Charles Darwin, né? Então vai ser bom hoje, hein? Aqui com a gente o nosso Marcos Fernandes, jornalista, um estudioso aí de todos esses assuntos importantes que tem relação com o meio ambiente e com a vida também. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Prazer. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você por estar com a gente. E aqui o professor Fábio Giordano, atua aqui no Complexo Educacional Santa Cecília, biólogo, né, professor, e que entende muito desse tema que nós vamos discutir e debater aqui. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Prazer.
E o Marcos Santana lá na ponta, atento aí às redes sociais, às transmissões do Ponto de Vista e a sua participação, que é sempre muito importante conosco. Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Agradecer a participação do Marcos Fernandes, um dos principais jornalistas especializados em ciência aqui da nossa região, direto até do Brasil, trabalhou na Folha de São Paulo, editou o caderno Ciência do Jornal da Tribuna durante muito tempo. É um colega que eu conheço há muito tempo e respeito e admiro bastante. Eu agradecer também a participação do professor Jordano também, um grande especialista no assunto. E, Edgar Butrão, em relação ao Paulo Guedes, eu acredito que ele não cometeu um deslize. Na verdade, ele revelou mais uma vez quem ele é, né? Ele lembra bastante aquele personagem do Chico Anísio, o Justo Veríssimo, aquele político que tinha horror a pobre e queria que o pobre se explodisse. Não foi apenas essa manifestação pontual em que ele manifestou todo o seu preconceito, o seu ódio, a sua ojeriza às camadas mais desfavorecidas da população. Em Davos, no seu discurso em Davos, no Fórum Econômico Mundial, ele disse que o principal causador, o principal responsável pela degradação ambiental são os pobres. Ele esqueceu que garimpeiros, madeireiros, indústrias obsoletas e poluidoras não degradam o meio ambiente. Quer dizer, mais uma vez ele demonstra o seu desapreço pelas camadas mais desfavorecidas da população. E ele, vamos lembrar também que ele foi o autor daquela proposta da Previdência Social de que praticamente exterminava os mais pobres. A proposta que, seguida no Chile, fez muitos aposentados cometerem suicídio. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você, sempre na reprise, às 8 da noite, sempre aqui, não é? O nosso tradicional mantra, né? Acaba ao vivo às 14h30, até a reprise às 8. Quantas e quantas outras frases infelizes a gente pode acompanhar aí na nossa república confusa, né? Nesse momento difícil que estamos atravessando. A verdade, só para fechar isso aí, é que o Paulo Guedes não tem uma proposta, não tem um projeto de Brasil, não tem nada disso, né? E não consegue fazer com que a economia destrave, né? Essa é a grande realidade. Muito bem, quer dizer que dia 12 de fevereiro comemora-se o Darwin Day, é isso? O dia de Darwin. Isso. É o aniversário dele, né? É, aniversário, nascimento. Darwin, uma personagem que surgiu na história da ciência como uma forma até relativamente rebelde, né? Ele ia ser um aluno de medicina até o 2º ano, quando foi expulso da Universidade de Edimburgo. E, à época, ele foi colocado num navio como quase que uma forma de castigo, né? Para conhecer um pouco mais a questão da disciplina militar e também, como ele era um estudioso, ele aproveitou para fazer o seu grande caminho, uma viagem de quase 5 anos, né? Entre 1831 e 1836, e ele passou por vários lugares, passou inclusive pelo Brasil, Boturão. Passou pelo Brasil, passou por Salvador, achou estranho um peixe que ficava bem maior quando ele tirava da água, o baiacu. Ficou estranho porque algumas pessoas jogavam, no texto original, oxballs, né? Bolas de cera umas nas outras, uma coisa correspondente a bombucho, uma festa, talvez um carnaval, alguma coisa no Nordeste. Foi para o sul da Patagônia e daí foi para um conjunto de ilhas do outro lado aqui da América do Sul, que são as Ilhas Galápagos, e desenvolveu ali toda uma teoria que hoje a gente vai ter oportunidade de discutir. Então, o aniversário de Darwin, que foi no dia 12, né, é uma forma da gente estar sempre relembrando essa teoria que tem muito boas ideias, mas tem também pontos a serem esclarecidos. Então, sem dúvida nenhuma. Vamos trazer aqui esse contraponto hoje. Coloca bem aqui o Fábio, né, professor Fábio Jordano, que é a teoria, né, da evolução, né? Não é nada comprovado cientificamente. Existem aí algumas teses, enfim, que talvez a ciência já tenha até
admitido como corretas, enfim, aí o Fábio e o Marcos vão poder explicar para a gente, mas não há uma comprovação de tudo aquilo. Evidentemente que se acredita muito mais na teoria da evolução do que no criacionismo, né, o Marquinhos? Porque gerou-se uma polêmica recentemente, né, quando o cidadão lá, o ex-reitor da Mackenzie, né, Benedito Guimarães Neto, né, assumiu lá um cargo no CAPES, né, foi nomeado pelo presidente Bolsonaro. O CAPES é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, né? Sei lá o que significa isso, honestamente, mas ele, evidentemente que não é qualquer um, porque, afinal de contas, não é qualquer um que assume a reitoria de uma universidade importante, né? Uma das mais importantes do país, como a Universidade Mackenzie. E ele levantou de novo essa tese, né, do criacionismo, né? E aí voltou a polêmica de novo, enfim, a discussão, e muita gente que não entende nada do assunto fica dando pitaco também nas redes sociais, né? Obrigado, boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos aqui. Uma polêmica, no meu modo de entender, uma polêmica vazia e uma polêmica que não constrói. Infelizmente, a gente está vivendo uma época em que parte da sociedade busca respostas fáceis, busca respostas imediatas, e a ciência e a nossa vida cotidiana demonstra que nem sempre respostas fáceis e imediatas são o caminho correto a se seguir e lá na frente vão nos trazer algum tipo de benefício, de qualidade de vida. Tem uma coisa muito interessante que sempre que eu posso eu costumo trazer e evidenciar, que é o método científico. O que é o método científico? O que está por trás de um cientista, de um professor como o Fábio Giordano, por exemplo? Você pode, enquanto cientista, advogar qualquer tese. Não há problema nenhum. Só que é uma tese. Para que isso se torne aceito pela comunidade científica, pelo menos aquela sua tese, aquele seu experimento tem que ser reproduzido. E isso é uma lição de humildade. Acima de tudo, uma lição de humildade da ciência. Enquanto você não tiver o seu estudo, a sua proposta, a sua teoria, a sua tese comprovada por mais de um pesquisador, ela nada mais é do que isso. Darwin, em seu estudo, em seu trabalho, é uma tese, é uma teoria tão ampla que diversos desdobramentos foram sendo produzidos a partir dali. Uma série de conclusões factíveis e comprovadas foram sendo obtidas. Muita coisa está em aberto. Mas a ciência é isso, é você deixar, muitas vezes, lacunas, porque na medida em que você as deixa, alguém vai buscar, alguém vai se interessar e alguém vai atrás dessas respostas. Respostas essas que só realmente se tornam fato a partir do momento em que outro comprova. Então, o método científico tem no seu bojo essa característica extremamente importante, que demonstra, acima de tudo, a humildade da ciência. Não se afirma nada, se propõe. Até que, então, a gente tem alguém que possa reproduzir aquele experimento. Então, para mim, é uma discussão vazia. Não há o que se comprovar, não há o que se debater em algo que é uma proposta fácil e simplesmente imediata, imediatista. Na ciência, não. Na ciência é muito trabalho. Repito, está aqui o professor Fábio Giordano. É muito suor, são anos. Tem pesquisadores que passam 25, 30 anos trabalhando em cima da mesma tese, do mesmo ponto de vista, da procura de uma resposta. E enquanto essa resposta não vem, enquanto um par, enquanto um outro cientista não consegue corroborar aquilo, aquilo não é nada. A gente está vivendo um momento em que brotou, né, alguns setores aí da sociedade, até de maneira internacionalmente também, ou no Brasil especialmente, né, essa coisa de se diminuir a importância da ciência, do trabalho científico, enfim. Né? Lembrando que sem a ciência a gente jamais teria medicamentos, né, por exemplo. A ciência evolui a tal ponto, né? Muita gente fala, a medicina... Não, antes da medicina evoluir a ciência, né? Que descobre fórmulas novas, enfim, com tantas pesquisas que vão acontecendo, para que a gente hoje... O câncer hoje, por exemplo, não é mais uma sentença de morte, porque a ciência evoluiu a tal ponto que se você pegar no começo, em determinados órgãos, enfim, você trata e supera o câncer. Isso é só um exemplo que a gente está dando, né? Agora, o criacionismo... Ele defende aquela tese única de que tudo foi criado, não é? A partir de tudo aconteceu a partir de um criador, né? Mais ou menos isso. Isso, né? Esse é um ponto que eu vejo nas redes sociais e é um ponto, talvez, aproveitando o programa, para haver um esclarecimento.
Com relação à teoria da evolução do Darwin, né, ele já prevê a vida, de alguma forma, existindo na Terra. Então, a teoria da evolução é até uma teoria bem fundamentada dentro dos instrumentos que ele conseguiu, as evidências fósseis, a anatomia comparada, a embriologia comparada. Mas o que ainda não é de todo esclarecido é a origem da vida. Então, eu gostaria de fazer um convite, como se os senhores vissem aqui nós 4, cada um representasse 1 bilhão de anos, né? 1 bilhão de anos são muitos anos. Essa seria a história da Terra, aproximadamente, geologicamente, 4,5 bilhões de anos. A Terra só passou a ter vida a partir de 2 bilhões de anos. Então, essa origem da vida, cerca de 2 bilhões de anos, ela é um tanto quanto nebulosa. Mas essa vida, quando surgiu, essa é a grande polêmica, ela talvez não tenha surgido com toda essa pluralidade que hoje existe. Porque há 2 bilhões de anos não teria nem condição de atmosfera para nós termos a vida terrestre. Então, ela deve ter existido nos oceanos, os registros fósseis mostram isso, até cerca de 600 milhões atrás, mais ou menos na época do Cambriano, né? E posteriormente a vida foi para o ambiente terrestre e daí ela se diversificou e novas espécies foram sendo geradas. Então, voltando para o Darwin, o que o Darwin escreve com muita propriedade é sobre a origem dessas espécies e não propriamente sobre a origem da vida, né? E quando você nos faz essa provocação em relação à questão da ciência, eu acho muito bacana a gente poder esclarecer pelo menos o que nós temos de evidências até hoje, né? Porque também, durante muitos anos, a gente ficou acreditando numa física que era só newtoniana, até que descobriram que partícula e onda podem ter uma dualidade e hoje acredita-se, 50 anos só depois do tal do Einstein, esse cientista famoso aparecer, que é uma possibilidade. Então, talvez algumas coisas do Charles Darwin não estejam bem colocadas e necessitem do esclarecimento e, como tudo bem falou o Marcos, né? Quer dizer, existe aí a questão da ciência estar sempre se provocando e questionando aquilo que foi escrito de forma equivocada ou que naquela época se julgava ser a verdade científica. E antes que alguém venha misturar as coisas, né? O Darwin era um homem religioso, né? Sim. Acreditava em Deus, sim, né? Temeu muito. Toda. Não é isso? Temeu muito durante um tempo expor as suas próprias teses. Sofreu uma pressão da esposa, muito religiosa, e teve que trabalhar isso internamente. A ciência já tem outros exemplos, Copérnico, enfim, onde você, Giordano Bruno e por aí vai, onde você muitas vezes era obrigado a calar do que a colocar o seu ponto de vista, a sua teoria, a sua tese, sob receio, inclusive, de morte. Galilei quase foi morto pela Inquisição porque as teorias dele iam contra todos os fundamentos da Igreja Católica. Né? Então, ele muitas vezes teve que renegar os próprios descobrimentos científicos dele na época. Né? Exato. E esse delay, vamos dizer assim, esse atraso que a teoria da evolução sofreu é fato. Porque logo quando Charles Darwin voltou da sua viagem, ele escreveu um livro sobre a viagem. Ele não escreveu a teoria. E ele só veio a escrever o livro da teoria porque, paralelamente, aquelas coincidências ou não da ciência, um outro pesquisador chamado Wallace, ele estava desenvolvendo uma teoria muito semelhante à do Darwin, como se fosse um resumo da teoria do Darwin, e alertaram o Darwin. Falou assim, olha, você vai ser passado para trás, porque a sua teoria não está publicada. E em ciências é assim, você pode ter uma boa ideia, mas para você ter uma boa teoria, você precisa estar com ela publicada. Então, ele publicou o livro. E aí, a sociedade inglesa, à época, ele, depois que voltou da viagem, ele ficou morando nos subúrbios ali de Londres, a sociedade começou a fazer comparações, porque deu a entender à sociedade que a evolução se dava aos saltos e não num contínuo.
Então, acho que todo mundo conhece aquela famosa imagem, né, da semelhança do homem atual com o macaco atual, e as correlações equivocadas foram feitas naquela época e muita gente ainda faz isso hoje, né? Então, é sempre interessante lembrar que o Darwin ele tem alguns aspectos muito interessantes da teoria, ou seja, existe uma variabilidade natural. Ele foi influenciado por um matemático da época, o Thomas Malthus, até aproveitando o momento daquele primeiro discurso que você fez aqui em relação à fala de ontem, mas o Malthus também ele pensava assim, ó, a população cresce muito e os alimentos não crescem tanto. Só que como a população, os pobres morrem mais, nunca a gente vai ver isso. Mas se um dia melhorar a condição da população, a população vai ser muito maior que os alimentos. Parece até uma profecia o que eu estou falando, mas um professor o meu que de tem matemática acontecendo. falava sobre isso também. A sociedade se reproduz, né, em progressão geométrica, enquanto isso. a alimentação, enfim... Projeção aritmética. Né? Então vai chegar uma hora... Aí deve vir na cabeça de algumas figuras aí importantes, né, as ideias de extermínio, né? Vamos matar lá, entendeu? Quem é pobre, quem, né? E vamos facilitar a vida do resto da humanidade. É a famosa solução fácil. E as próprias ideias que estão por trás hoje, né, do que a sociedade vive, né? Nós hoje vivemos muito mais, a medicina nos ajuda muito mais, então, de certa forma, a ciência, entendam bem o que eu estou falando, a ciência ela é eugênica, ela ajuda a melhorar a genética. Ela faz isso com os animais e faz isso com o ser humano também. Então, ela ajuda nesse processo. E nesse processo, nós temos aí sim a teoria do Malthus vindo à tona. Então, quando Darwin fala só os mais fortes sobrevivem, ele está pensando na teoria do Malthus, porque o Malthus pegava e falava assim, só os mais ricos, os mais poderosos na época, né, poderiam sobreviver. E com isso, nós tínhamos aí uma grande mistura de assuntos, né, que mais tarde gerou até uma linha da ciência chamada darwinismo social. Pegaram a história que o Darwin fez lá para os passarinhos e começaram a tentar aplicar isso para o ser humano, né? Então, isso tudo vai além da ciência, além das evidências, né? São teorias que se põem, mas cada um é responsável por aquilo que escreve. Vamos fazer um rápido intervalo, né? Na volta a gente segue aqui com essa aula aqui do Marcos e do professor Fábio também, já. Muito bem, voltando aqui com o nosso ponto de vista, com prazer conversando com o Marcos Fernandes, jornalista, que se especializou na ciência, né, no estudo de vários aspectos da ciência, inclusive meio ambiente também. Aqui o professor Fábio Giordano, biólogo, professor aqui da Unisanta e do colégio também, colégio e universidade, é isso? Pelo mestrado também. Pelo mestrado também, muito bem, né? E o Marcos Santana, e a gente tem esses vídeos aí, né, o Santana? Fotos, sobre que mostram aí alguns aspectos da das ilhas, né, isso, Galápagos, né? O arquipélogo de Galápagos. O arquipélago. Edgar Buturão, eu comprei o livro de Sebastião Salgado, chamado Gênesis, e que ele visitou várias partes do mundo. E uma das partes do mundo que ele visitou foi o arquipélago de Galápagos. Eu fiquei simplesmente fascinado com aquelas imagens e me despertou a curiosidade de conhecer aquele lugar. Então, em 2015, eu conheci aquele arquipélago, que é um arquipélago que pertence à República do Equador, a 1.000 quilômetros da costa da América, um voo de 3 horas e meia, muito distante, completamente deslocado de qualquer tipo de roteiro que você vá fazer. E eu estive em 2015 e conheci o arquipélago de Galápagos. São mais de 50 ilhas, se eu não me engano, e são 5 maiores ilhas. E lá você tem ideia exatamente do que o Charles Darwin vivenciou quando ele chegou há mais de 100 anos naquele arquipélago, né? São espécies que têm, o professor até vai me corrigir se eu estiver exagerando, mas que mantêm as características que elas possuíam há mais de 100, 200 anos atrás. Né? Então você conhece lá, até vou pedir para o pessoal soltar as fotos que eu fiz, iguanas muito grandes que parecem verdadeiros dragões. Isso é uma iguana? Isso é uma iguana, praticamente 2 metros de comprimento, né? E para cada local do arquipélago que você vá,
as iguanas têm espécies diferentes, têm características diferentes, que elas só estão lá as que mais se adaptaram àquele ambiente. Então, vocês viram anteriormente que a iguana era muito escura e essa é mais clara, porque essas iguanas se adaptaram melhor a esse ambiente, né? Também temos tartarugas gigantescas. Essa tartaruga, por exemplo, aí, ela certamente tem aproximadamente 100 anos de idade, ela tem mais de 2 metros de diâmetro e ela tem um pescoço muito curto. Em comparação a tartarugas presentes em outras partes do arquipélago, que elas têm um pescoço mais longo. Por quê? Porque, de acordo com o local onde está disponível o alimento, um pescoço mais comprido favorece a alimentação dessa espécie de tartaruga, ao passo que tartarugas da outra espécie de pescoço curto não conseguiram sobreviver a esse ambiente. Então, nós podemos até fazer um comentário em relação às tartarugas, porque como o navio ficou parado lá 3 anos, as ilhas elas ficam no Pacífico e elas eram chamadas de Enchanted Islands, traduzindo Ilhas Encantadas. Porque tudo chegava ali, os navios chegavam também. Então, os ingleses faziam a fiscalização dos navios que vinham tanto da América do Sul quanto da América do Norte, e chegavam ali também todos os alimentos, animais, plantas, vegetações que vinham boiando. Como são 1.000 e tantos quilômetros, 1.100, não lembrava desse detalhe, né? Nós temos pelo menos 15 dias de navegação. Tanto é que, originalmente, nenhum réptil chegou às ilhas. Nenhum mamífero chegou às ilhas, perdão. Só chegaram répteis e aves. Posteriormente, com a chegada do homem, que chegaram os mamíferos. Então, o Darwin, em cada ilha, tinha um efeito fundador. Um réptil que veio do continente, muito provavelmente sob a forma de ovo ou boiando em alguma questão que desbarrancou ali dos Andes ou árvores, e fez com que cada ilha tivesse o seu fundador. E os descendentes desse fundador eram derivas gênicas, ou seja, materiais genéticos daquele originário. Por isso, quando ele chegou na ilha, ele viu cada espécie diferente. E por isso que ele foi contra o criacionismo. Ele falou, não se trata de criar novas espécies, mas sim de analisar a evolução. O criacionismo que eu digo não da origem da vida, mas o criacionismo de novas espécies e da diversidade de vida. Então, ali vocês viram a diversidade. A iguana nós conhecemos, ela é verdinha e sobe em árvore, né? Ali nós tínhamos iguana vermelha, alaranjada, nós temos uma cinza também, mas todas têm as características já de iguana, ou seja, patas fortes, garras firmes, que serviam para subir em árvores lá na América do Sul. Só que quando elas chegaram em Galápagos, algumas ilhas não tinham árvores, então elas eram obrigadas a subir pelas rochas, inclusive algumas comem algas. Então, esse processo da sobrevivência, da luta pelo mais forte, para ele foi como se fosse um laboratório. Ele estava ali naquelas 50 grandes ilhas e somando todos os rochedos, dá mais de 300, ele viu ali um pouco de tudo. Então, fez a sua teoria em cima do que ele viu e não em cima da origem da vida. Diga, Marcos. E esse fenômeno da especiação, a gente hoje vê no mundo inteiro, aqui perto mesmo. Litoral sul do estado de São Paulo, Ilha das Cobras, Jararaca Ilhoa. Uma cobra que se especializou em razão de estar isolada num determinado tipo de alimento, as aves. E ao pesquisar esse animal, muitos, talvez alguém aqui, até do estúdio, da mesa, tenha problema de hipertensão. Milhões de brasileiros hoje têm esse problema e se medicam graças ao desenvolvimento de drogas a partir do veneno da jararaca ilhoa. Ela é um animal tão específico e se desenvolveu de forma tão singular que a ciência, percebendo essa diferenciação, foi buscar também analisar o seu veneno. E desse veneno se desenvolveu uma das pesquisas nacionais mais importantes historicamente, que é o captopril. Um medicamento usado por milhões de brasileiros e que vem justamente da percepção de Darwin ao notar a diferença entre as espécies de uma ilha para outra. Numa determinada espécie, a ave aquática tinha uma característica
diferente da outra, porque a necessidade assim impôs, a necessidade assim levou ela a se adaptar. Então, assim, essa percepção do Darwin permitiu com que muitos cientistas fossem começando a olhar para o seu entorno, começando a viajar e perceber essa diferenciação. Então, a gente não precisa ir muito longe, não. Aqui no litoral sul do estado de São Paulo, Ilha das Cobras, a Jararaquilhoa, é um exemplo extremamente pontual, extremamente fundamental e, inclusive, com esse desdobramento para a qualidade de vida de todos nós. Quem tem hipertensão sabe do que eu estou falando. É verdade. Bom, tem mais... Edgar, temos também vídeos aí, não? temos vídeos produzidos pela Fundação Charles Darwin, que é uma fundação que está instalada lá no arquipélago de Galápagos e, além de pesquisa científica, destaca bastante a importância da preservação ambiental. Então, temos várias imagens aí de um documentário produzido por eles, se não me engano, em 2017. Pode soltar aí, tá certo? Isso. Tem áudio? Não, só tenho as imagens. Então, só imagens. Podemos ver aí o ambiente característico de Galápagos, né? Meio do Oceano Pacífico, então sempre um lado da ilha sempre muito agitado o mar e o outro lado sempre mais calmo, os lagos que se formam no interior dos vulcões, aí a Geoquelônio elephantopus e um pinguim, né? O que um pinguim faz no... É o nome científico da tartaruga. E aí as aves, enormes, um albatroz ali saindo, que é endêmico, a gente usa esse termo, né? Esse aí Essa é uma iguana endêmica e essa iguana que eu falei que também mergulha, ó. Então ela tem a pata forte, ela consegue andar. E aí também os lobos marinhos que misturam o lobo da Califórnia com o lobo do Chile. Então eles são de lá. E todas as espécies que estão formadas lá, elas já não mais se reproduzem com aquelas originais da América do Sul. Então, vimos também pelicanos, coisas que são até características do Caribe, passaram à América Central e em Galápagos, no sinônimo aí, Ilhas Encantadas, né? Elas vêm. E tem também as baleias, aí são estudos da Darwin Station, né? A Darwin Foundation, a Fundação Charles Darwin, que produz aí uma série de defesas à natureza. As ilhas são monitoradas, não se pode entrar nas ilhas. Eu estive há mais tempo atrás, eu estive em 94 lá, mas desde então eles têm todo esse controle e conseguimos preservar. O que, diga-se de passagem, o Darwin não fez. Olha a riqueza de peixes e de répteis. Então, nós temos essas espécies. Esse da pata azul é sensacional, porque em cada ilha você encontra um tipo de atobá diferente com uma pata. Tem pata vermelha, pata cinza, pata azul. E nessa ilha em particular não tem vegetação. Então, ao fazer o ninho, ela acaba protegendo o ovo com a pata azul, que é o que menos esquenta e menos traria problema de o ovo chocado não dá um filhote defeituoso. E a iguana realmente você tem razão, né? Ali no Caribe mexicano, ali você vê... Isso, tem a iguana verdinha, né? Mas ela é menor. Ela é menor. E em Galápagos, algumas ilhas têm predador, outras não têm. Então, você tem diferentes situações, né? Aí, a estação das focas, as iguanas que comem água salgada, então depois tem que eliminar a água salgada, né? O pinguim que subiu, né? O pinguim às vezes sobe aqui para a costa brasileira, mas é um problema do degelo excessivo e está subindo. Agora até Salvador estão encontrando pinguins, né? E aí El Soplador, que é uma região geológica muito bonita, que a água entra e joga para fora. Então a iguana, ela não está bem adaptada a nadar. Você viu que a onda levou ela há pouco naquela imagem, né? E você tem aí os pinguinzinhos, eles ficam muito pouco tempo fora da água, porque é Equador, então... O que eles estavam fazendo ali com o pinguim? Eles estavam provavelmente pesando o pinguim. Pesando? E ali o mergulhador provavelmente estava marcando o tubarão. Tem muito tubarão e os tubarões não atacam, porque ainda há muita fonte de alimento. Professor, mas dá um pouco de medo, né? O senhor esteve lá também, né? O pinguim é um bicho simpático, né? Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estive em Galápagos foi chega a ser obsessivo, a importância que eles dão para a preservação do ambiente. É porque antes de ir para Galápagos, eu estive no Peru e eu comprei como recordação um jogo de xadrez em que as peças, em vez de serem peças tradicionais, eram peças de soldados incas, né? Eram soldados incas de um lado e soldados espanhóis do outro, né? E eu coloquei na minha mochila e fui para Galápagos.
Na volta, quando eu cheguei, eu fui parado pelo setor da aduana do Galápagos, que eles acharam que passou pelo raio-x da minha mochila e acharam que se tratavam de conchas marinhas. E que não pode, de jeito nenhum, você não pode trazer absolutamente nada, nenhum recurso natural de lá, né? E aí eles abriram a minha mochila, viram que se tratava de um souvenir, e aí eles sim me liberaram, né? Porque se eu estivesse trazendo algum tipo de concha, qualquer tipo de recordação, vamos dizer assim, natural, eu ia ser severamente penalizado. Como eu fiz as ilhas de Baco, para descer em cada uma das ilhas, antes a gente colocava uma bacia com cândida e eliminava qualquer possibilidade de esporo ou mesmo de semente de uma outra ilha, matava para não levar de uma ilha para outra, para não processar a evolução, né? Porque a gente tem exemplos históricos de sementes que chegaram, por exemplo, a Austrália, há 200 anos atrás, não tinha nenhuma grama. Devido às fezes do camelo, as gramas se espalharam. Então, todos esses exemplos são exemplos da teoria da evolução das espécies e o surgimento de novas espécies. Para a gente colocar aí para o telespectador, para quem nos acompanha, né, entender um pouquinho como é que, chegando em Galápagos e por que chegando no arquipélago, o Darwin, então, começou a desenvolver essa teoria da evolução. Foi ao perceber animais diferentes, né? Na verdade, a tartaruga, deve ter tartaruga na Europa também, né? Onde ele vivia em Londres, né? Ou na Inglaterra. A tartaruga veio como Aí ele exemplo... chega lá, vê um animal, é o mesmo animal, mas de uma proporção completamente diferente da que ele estava acostumado. São gigantes mesmo, né? Aliás, o nome Galápagos das ilhas é uma alusão às tartarugas que lá se chamam Galápagos, né? As tartarugas são chamadas de Galápagos. Mas o que mais chamou a atenção foram determinados passarinhos que tinham bicos diferentes, como se fossem instrumentos diferentes. Esses bicos, eles traziam habilidades e especificidades para se alimentar e continuar sobrevivendo de acordo com o alimento que tinha em cada uma das ilhas. Então, esses tentilhões de Galápagos foram os primeiros. Os finches que está aparecendo aí são os tentilhões. O primeiro só come folhas, o outro só come fruto, um come inseto, usa uma ferramenta, né? E o outro é insetívoro também, e faz como que cada bico, como se fosse um diferente alicate, vamos dizer assim, né? Dentro da perspectiva que a gente tem de alimentação e quebrar uma noz, você precisa ter muita força. Agora, se o alimento for uma folha, você não precisaria ter tanta força assim nesse bico, né? Então, são teorias que se evidenciaram sem a necessidade do fóssil, porque ao invés de buscar em extratos fósseis cada uma dessas espécies ao longo do tempo, ele viu em cada uma das ilhas essas espécies acontecendo devido a diferentes efeitos de fundador e diferentes composição de vegetação e alimentação para essas aves. Teve lá também, Marcos? Não tive esse prazer, não tive essa oportunidade. Quem sabe ainda, é realmente uma viagem espetacular. E lembrando, como disse o Santana, essas ilhas estão a mais de 1.000 quilômetros. E só por isso elas se mantiveram razoavelmente intactas. E foi só isso que permitiu ao gênio humano, a capacidade de observação de Darwin, perceber essas nuances, essas diferenças e raciocinar. Por quê? A gente tem a obrigação de perguntar. Nós somos naturalmente curiosos. Jornalista principalmente. Não é? A ciência nos instrumentaliza, na verdade, para isso. E faz com que as nossas perguntas se afinem, sejam mais criteriosas, às vezes mais exigentes. Mas no fundo é curiosidade, é aquilo que nos move, que nos moveu desde sempre. Foi isso que Darwin aplicou, o seu conhecimento, a sua curiosidade, a sua observação, e foi dali depreendendo uma série de teorias, uma série de teses, na medida em que essas perguntas o inquietavam. Mas voltando, a gente só tem todo esse conhecimento, todo esse debate que a gente está tendo aqui hoje, primeiro porque nos permitem o debate, não podemos esquecer isso nunca, e porque aquele espaço estava intacto. Se a gente voltar aqui para a nossa casa, é isso que a gente alerta quando a gente fala de biomas extremamente ricos e importantes como Mata Atlântica ou Amazônia.
Não porque eles devam ser intocados, não porque eles sejam algo que a gente vai cercar e nunca mexer. É porque precisa ter pesquisa, precisa ter ciência, precisa do professor Fábio Giordano e dos seus pares terem acesso a esse material. Claro. E aí sim, a esse material preservado. Porque é desse material que a gente vai melhorar o quê? A alimentação que chega para a gente, a saúde dos filhos da gente, o nosso futuro. Talvez todos aqui lembrem de um caso que aconteceu em outubro do ano passado. Vanberto, o nome dele. Desenganado pelos médicos, graças a uma terapia gênica desenvolvida em Ribeirão Preto, uma terapia gênica, ele conseguiu o que até então era impossível. Ele saiu 100% curado de um linfoma. Muitos aqui na Baixada, muitos aqui em Santos já tiveram familiares, tive meu pai e minha mãe, sei bem o que é isso, vítimas de câncer. É graças a trabalhos seculares, como o de Darwin, como o do padre Gregor Mendel, que às vezes a gente fala pouco porque era contemporâneo de Darwin, mas foi fundamental no estudo da hereditariedade, e que estudo esse que permitiu chegar, por exemplo, a salvar a vida do Vanberto. Repito, desenganado, pai com filhos, enfim, e que não teria a mínima chance de sobrevivência se não fosse uma terapia desenvolvida em Ribeirão Preto, baseado nesses cientistas dos últimos 100, 200 anos, e que conseguiu uma cura 100% baseado em terapia gênica. E não entrando talvez desculpe interromper, mas no mérito da origem, acreditaram no processo da evolução, né? Porque uma coisa é a origem e outra coisa é a evolução. Então, essa lição ficou. O pessoal quer saber, afinal de contas, né? Onde é que entra o homem, né? O ser humano, né? O homem, a mulher, enfim, na teoria de Darwin, né? Vamos para um rápido intervalo, na volta, no último bloco, a gente tenta destrinchar isso aí. E, afinal de contas, como dizem aqui, tanto o Marcos como o Fábio, é uma teoria, né? Voltamos já. Muito bem, voltamos na sequência do ponto de vista, o último bloco, e vamos tentar esclarecer aí o que você está imaginando em casa, e eu aqui também, claro, né? Afinal de contas, como é que Darwin chegou a essa tese, essa teoria, não é? Tão respeitada por todos nós, né? Você pode acreditar, desacreditar, enfim, democraticamente, claro, mas não pode jamais contestar que foi um trabalho científico extraordinário que ele realizou, não é? E onde é que entra o ser humano em toda essa história aí, professor? O drama é pesado, hein? O Darwin, ele trabalhou a maior parte do tempo com os animais, com os vegetais, né? E ele também fez algumas incursões pela parte humana, né? Então, a mesma história que ele conta para os animais, ele conta no outro livro que não foi tão bem falado, The Ascendance of Man, ou seja, de onde que vem o homem, né? E isso é que lhe rendeu todas as críticas à época e, inclusive, um certo ostracismo por parte dos cientistas, que durante muito tempo ele ficou isolado. Mas com os avanços da genética e com a potencialidade da genética, fazendo uma breve cronologia, né, o Mendel fez alguma coisa com ervilhas em 1900. Em 1910, um pesquisador chamado Morgan descobriu o acúmulo de genes, que é o cromossomo. Em 1930, vão resgatar um pouco o Mendel, até que só em 1964 descobrem que dentro lá desse material cromossômico está o DNA. Foi descoberta a essência do DNA, e só em 2005 o homem teve o seu mapeamento genético completado, né? Na metade do caminho fizeram clones de animais, né? Então, toda essa história da genética, ela vai se imbricar com a história da evolução. Porque o que o Darwin falou para organismos e evolução, as pessoas começaram a projetar para o homem também. Então, hoje, vamos dizer que esse darwinismo social, do homem ser selecionado ou não ser selecionado, claro que ele não é uma seleção natural, como existe lá nas maravilhosas Ilhas Galápagos que a gente visitou, mas hoje esse tipo de pensamento, ele corriqueiramente ele se aplica.
e muitas vezes sem base, né? Então, às vezes, ele pode esbarrar em algum tipo de mal entendimento por parte de quem ouve, né? E é fato que o homem tem se valido desse processo evolutivo e tem ampliado os seus anos de vida, a sua qualidade de vida, a tecnologia, isso é inequívoco, né? Agora, até que ponto conseguiremos ir mais? Não sabemos ainda, né? Então, a vida evolui para uma outra espécie ou a vida do ser humano evolui para essa espécie mesmo e nós não decidiremos, entre aspas, virar uma outra espécie. Então, essa é a grande fronteira da ciência que eu vejo hoje, né? Até onde vai a evolução do homem? Se é para esse homem que está aí ou não, né? Porque nós já evoluímos desde os Homo sapiens Cro-Magnon, agora somos sapiens sapiens, e daqui a pouco podemos ser talvez sapiens tecnológicos ou qualquer coisa assim. É um processo de evolução. Mas é importante salientar que é sempre um processo contínuo, baseado na diversidade que até então era natural, mas agora, bem lembrou o Marcos, agora a diversidade não é tão mais natural, né? Porque a gente pode pegar o próprio gene e recriar mais coisas e recriar diferentes fenótipos. Então, tudo depende também do poder de decisão do homem e da sociedade, é o meu ponto de vista. Eu entendo o seguinte, né? Eu acho que jamais nós vamos chegar à conclusão de como é que tudo começou, da onde saiu aqui o ser humano, do jeito que nós nos vemos e nos entendemos, né? Porque se a reprodução humana é feita entre um casal, né? Entre um homem e uma mulher, né? Vai lá o espermatozoide fecunda o óvulo se desenvolve no ovário e tal, e depois, né? No útero, perdão, e depois nasce o bebê, né, Marquinhos? Por aí. Né? Por aí. Não dá para fugir disso, né? Isso aí começou como, né? Acho que essa resposta acho que jamais teremos, né? Imagino eu. Mas o encanto é esse, né? O encanto é você ter a lacuna, é você ter a dúvida, é você não saber. Esse é o grande encanto. Que seria, imagina a chatice de quando você tem qualquer tarefa na sua vida e aquilo já é algo que você sabe, é corriqueiro, não tem novidade nenhuma, não tem nada para melhorar. Para questionar. Meu Deus, todo dia, é mesmice, não muda nada. Repito, somos seres curiosos. E graças a essa curiosidade, que jamais, espero, a gente venha a refrear, proibir, cercear, é que a gente vai ter uma melhor qualidade de vida. Ciência é essencialmente qualidade de vida. E ela não pode ser confundida, ela não pode ser tratada sob nenhum outro tipo de conceito vago ou torpe. Infelizmente, hoje a gente vive uma caça, quase, à ciência. É algo profundamente lamentável e algo muito perigoso. Perigoso porque fere exatamente essa qualidade de vida que ela nos oferece. Qualidade de vida essa que a gente vê comprovada e paulatinamente ao longo do quê? Dos anos, das décadas, dos séculos. Veja como era a vida do ser humano no século XVIII. Veja como é a nossa vida hoje. Veja o quanto a gente evoluiu. Veja de que forma hoje você pode cuidar melhor do seu filho. A expectativa que você tem de vida para essa criança hoje, em comparação à expectativa que tinha de vida, mesmo aqui no Brasil, para uma criança no século XVIII ou XIX. Então, isso tudo vem do quê? Da nossa inquietação, da nossa busca pelas respostas. E isso, sim, a gente tem que preservar e lutar muito. Lutar pelo legado de Darwin, mas lutar, acima de tudo, para que a gente possa continuar deixando legados. Enquanto a gente não tiver, enquanto a gente não conseguir manter essa chama da ciência, essa chama da nossa curiosidade sempre acesa, a gente cai num obscurantismo, a gente cai numa situação onde a verdade é imposta e não mais oferecida para discussão.
Diga, Santana. Eu acho importante a gente deixar claro que não existe nenhum paradoxo, nenhuma contradição entre ciência e religiosidade. Vamos deixar de lado aí o fundamentalismo religioso, que muitas vezes quer tomar conta de uma parte dedicada à ciência, ao conhecimento humano, que permite muitos avanços na área da tecnologia, da ciência, da medicina, da engenharia e por aí vai, e tenta estabelecer dogmas que não são comprováveis na realidade, né? Na verdade, a ciência se alimenta da fé, da crença, né? O cientista parece que ele busca preencher lacunas do legado que o Criador, Deus, como se queira denominar, deixou, né? Eu lembro do livro chamado Sapiens, do israelense Yuval Harari, que ele diz o seguinte, que o que se diferencia basicamente o ser humano das demais espécies que explicam a evolução do ser humano é justamente essa crença de uma coisa sobrenatural, de coisas que não são palpáveis, que não são verificáveis. Ele até disse, coisas que não são verdadeiras, né? Essa fé, essa vontade de acreditar em alguma coisa transcendental que acaba movendo a sociedade, o ser humano, inclusive o faz organizar em sociedade de um modo tão complexo e permite os avanços da tecnologia. Lembrando, desculpa, que nós temos grandes cientistas que têm o seu fundamento religioso. Nós citamos aqui Mendel. Mendel era um padre, se formou padre, viveu a vida inteira, teve casos muito graves, ele tinha depressão, era muito pobre, a família encaminhou ele para se tornar um padre. Ele de padre exerceu a função de professor e a sua curiosidade em nenhum momento foi tolhida pela sua crença. Não, ele simplesmente era uma pessoa com uma extrema capacidade matemática e conseguiu desenvolver em 1859, se não me falha a memória, uma das teorias mais importantes que a gente tem até hoje, teorias essas que têm um fundamento muito grande na medicina e que nos permite hoje ter, repito, e vou sempre dar ênfase nisso, uma qualidade de vida muito melhor. Tem uma questão curiosa, né, que não é que vai confrontar a defesa da ciência, não é nada disso, né? Mas, por exemplo, o homem foi à Lua, né? O americano conseguiu chegar à Lua e fixou a bandeira, aquela coisa. Para que o americano conseguisse chegar à Lua, bilhões de dólares foram gastos, né? Aí o homem chegou à Lua, fixou a bandeira lá e tal, não sei o quê, e os pobres continuaram pobres. Os miseráveis continuaram passando fome. Aqueles que não tinham acesso a medicamento, à saúde, continuaram tendo acesso a medicamento, à saúde, nem à educação, né? Eu li uma vez a respeito de uma tese sobre isso, enfim. Ao invés de você ir até a Lua, não seria mais interessante você gastar esses bilhões de dólares para diminuir essas diferenças sociais, né? Dar pão a quem tem fome, dar um remédio a quem está doente, né? Dar educação a quem é analfabeto, enfim. É uma contraposição, né, que, afinal de contas, valeu alguma coisa isso? Posso Pode, lógico. Claro. É só uma colocação para discutir. Não, é muito legal você ter levantado isso. O governo norte-americano gastou 10% para levar o homem à Lua do que gastou durante toda a guerra do Vietnã. Ou uma guerra também, claro, evidente. Não, né? Só a guerra do Vietnã. 10% do que custou para levar o ser humano até a Lua, dentro de um contexto de Guerra Fria, dentro de um contexto de busca de hegemonia, liderança política. Não pode a gente nunca esquecer do contexto histórico das coisas. Mas veja, o gasto para levar o homem à Lua correspondeu a 10% do que os Estados Unidos gastaram em anos na Guerra do Vietnã. Claro que entre você suspender pesquisas e evitar guerras, eu fico com a segunda opção, não tem dúvida, né? Mas... eu acho que há uma fatia desse bolo para todas as angústias do ser humano, né? Inclusive, eu considero hoje que o avanço da ciência é uma das grandes angústias que nós temos, né? Nós usamos, inclusive, muito pouco da nossa potencialidade mental, inclusive para resolver todos os problemas, inclusive os da fome, os da guerra. E se algum caminho vai no sentido de usar os recursos para isso, muito que bem. Agora, a gente também vê, lamentavelmente, né, verbas de ciência às vezes sendo desperdiçadas, indo para caminhos errados. Então,
o homem, ele evolui para todos os lados, né? bem e pro Ele mal, evolui né? para o bem e para o mal. Infelizmente. Mas Né? outra coisa com relação à corrida espacial, a gente tem que pensar também que não é apenas o fim em si de chegar à Lua, né? Na verdade, a corrida espacial também serviu de pretexto para o desenvolvimento de várias tecnologias, né? Por Sem exemplo, dúvida. as comunicações, os satélites, o GPS, até teorias, melhor eficiência Isso aqui, ó. na alimentação das pessoas, Isso aqui é fruto da investimentos, corrida espacial. pesquisas na área da saúde, da medicina, foram motivadas, foram possíveis por conta da corrida espacial, né? Utilizou-se apenas levar o homem à Lua ou colocar um foguete em órbita para desenvolver diversas outras tecnologias. Mas aí que tá, aí vamos ser crica. O que é que isso melhorou a humanidade? O que é que isso trouxe de bom, de benefício para a humanidade? Hoje você tem uma comunicação instantânea, tá certo? Na ponta de um lado do planeta, da outra ponta. Se você for terraplanista, do lado, sei lá, de lá, Direita e né? esquerda. Direita e esquerda, da frente e de trás, né? Se você não for, como é o meu caso, eu acho que a Terra é redonda, né? E aí você tem lá uma parte do globo para outra, enfim, instantaneamente você se comunica. Mas continua a mesma coisa, as guerras continuam acontecendo, as pessoas tem muito mais gente passando fome hoje do que tinha há 50 anos atrás, tem muito mais analfabetos, tem muito mais, entendeu? É uma situação que a gente não consegue compreender. Você colocou muito bem, o homem evolui tanto para o bem quanto para o mal, né? Infelizmente, quem tem o poder, eu acho que evolui mais para o lado negativo, né? Marcos queria colocar um pensamento também? Você comentou, todo mundo aqui, ao longo de um ano, faz uma série de exames médicos, Eu faço. né? Vocês devem fazer também, né? Eu estou ficando velhinho. Né? Isso, vocês. Quem não fez uma tomografia? A tomografia, entre outros exames, Mas quem tem acesso à tomografia? sim, aí a gente está falando de uma outra situação. Não, Eu estou falando do sim. desenvolvimento da tecnologia que chegou a, por exemplo, nos permitir ter exames de um grau de eficiência e de acurácia como uma tomografia. Vem também de pesquisas paralelas ou ligadas a situações como a corrida espacial. Olha, a guerra. A guerra em todos os sentidos, quando você analisa a história, você tem uma ciência muito forte e se desenvolvendo a partir da guerra. O homem, o ser humano, melhor dizendo, sempre que colocado diante de um desafio, ele mostra muita coisa ruim, mas mostra também muita coisa boa. O desafio é muito importante para nós. Ele faz mexer com instintos básicos e faz mexer também com a nossa curiosidade, faz mexer com essa capacidade que todos nós temos. Então, a gente evolui, não só no sentido biológico, não só no sentido filosófico, mas essa contribuição filosófica e tecnológica a gente vai ter na nossa qualidade de vida, a gente vai ter no nosso cotidiano, como tem até hoje. E a gente está aqui, a gente está falando pelo celular, a gente tem, enfim, uma série de tecnologias que hoje nos oferecem um cotidiano mais fácil, melhor, com mais qualidade de vida, em decorrência de tudo isso. Não, viva a ciência sempre, né? O grande mal, o grande problema é aquele que detém o poder, né? E que detém essa evolução na mão e não faz dela a distribuição correta, né? Infelizmente. Marcos, prazer receber você Muito aqui. obrigado, Até uma muito próxima. honrado. Professor Fábio, obrigado também. Muito Até uma obrigado. outra. Santana sempre conosco e a gente com você de segunda a sexta-feira. O Ponto de Vista é ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. 1h30 da tarde. Reprise você acompanha às 8 da noite. Tchau. Valeu, gente. Obrigado.